Boa tarde, pessoal. Me chamo Ariel e sejam bem-vindos ao nosso podcast, Do Campo à Mesa. No podcast de hoje, iremos falar sobre a cultura do algodão, desde o cultivo até doenças e pragas que possam afetar essa cultura que é muito importante na nossa economia. Hoje eu trouxe o Henrique, o Pedro e o Daniel, que são especialistas na área de agricultura, entomologia e fitopatologia. Bom, pessoal, vamos lá? Daniel, me tire uma dúvida. Quais são os principais fatores que podem afetar o cultivo do algodão? Os principais fatores que afetam o cultivo do algodão é principalmente o clima, o solo e a água. E a temperatura. O algodão ele é uma planta de clima úmido e quente, entre 20 a 30 graus, dependendo da sensação térmica. Com o pH do solo sendo entre 5,5 e 6,5, que você pode ajustar utilizando as técnicas que eu já falei antes. Ou outras técnicas, né, como correção do pH do solo, com calagem, gessagem e outros processos. Aqui de volta. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a fenologia do algodão. O que é primeiro fenologia? Fenologia é basicamente o estudo do ciclo de vida de uma planta. O ciclo, nesse caso, o ciclo de vida do algodão. O ciclo de vida do algodão, ele é uma planta anual, ele passa por várias fases de desenvolvimento, sendo dividido em 4 fases: vegetativo, botão floral, florescimento e capulho. Essas 4 fases, elas têm 4 subdivisões, sendo elas respectivamente V0, V1, V2, VN ou V3. Claro, cada fase ela vai mudando com relação ao desenvolvimento da planta. Por exemplo, a V0 ela é a emergência da plântula até o momento em que a nervura principal da primeira folha verdadeira alcança 2,5 cm de comprimento. Aqui, mais ou menos por aqui, eu vou colocar uma imagem para ajudar vocês a visualizarem o que cada uma das fases significa. Mas ela é dividida em V0, V1, V2, V3, B1, B2, B3, B4 ou BN, F1, F2, F3 barra FN e até C1, C2, C3 barra CN, né? Que é aí a parte do capulho. Caramba, isso que você acabou de falar é muito fascinante, mas me tira uma dúvida. E a morfologia, como funciona? Assim, sobre a morfologia do algodão, bom, ela tem uma raiz pivotante que pode chegar até 2 metros, folhas grandes e lobadas, e também o algodão, né, ela é como se fosse uma espécie de árvore, assim, uma árvore de tamanho médio, assim, eu vou colocar aqui uma imagem para mostrar que ela é tipo uma arvorezinha, que ela tem essas folhas grandes e lobadas, como eu já disse. O algodão mesmo, né, que a gente conhece, que é aquela coisa fofinha, fica dentro das maçãs, que vai estar aparecendo aqui, acho que outra imagem, essa é a maçã. Depois de um período, né, que é no período C, é onde começa a surgir os capulhos e começa a sair a pluma dessa maçã, que tem outro tipo de morfologia. São várias morfologias em uma planta só, dependendo do seu período de vivência. Olá, boa tarde. As doenças dos algodão são um grande problema para os agricultores. Algumas das doenças incluem a mancha de fusário, a mancha de alternária e a ramulose. Essas doenças podem causar perdas significativas na produção e afetar a qualidade do algodão. Os principais fungicidas usados para controlar esses tipos de doenças incluem a Syngenta, a Bayer e a BASF. Bom, e a pergunta de agora vai para o Pedro. Pedro, me responda, como que nós podemos controlar essas doenças? Várias estratégias de controle, incluindo o uso de variedades resistentes, rotação de culturas, manejo e a irrigação e aplicação de fungicidas. É importante também realizar um monitoramento regular de lavoura para detectar sintomas das doenças precocemente. As pragas de algodão são outro grande desafio para os nossos produtores. Aqui eu vou colocar uma tabela para vocês conseguirem me entender melhor. Que nessa tabela ela mostra a aparição das pragas depois da emergência do algodão. Então vai estar contando do dia 0 até o dia 170 depois da emergência do algodão. Você pode estar vendo ali que na lagarta rosada ela aparece do dia 100 até o dia 170. É um período menor, já é um período pequenininho. Já no percevejo imigrantes, ele vai do dia 65 até o dia 170.
já é um período de aparição maior, então você tem que ter um monitoramento maior. Porque quando a população dele aumentar, você vai ter que entrar aplicando o inseticida para diminuir, para ter um controle daquela praga. Como você pode ver ali também, que na falsa medideira, ela tem um período de aparição do dia 0 até o dia 135. É muito grande esse período que ela vai ficar aparecendo. Então tem que ser um monitoramento constante. Ficar sempre na lavoura para ver se se a população dela aumentou ou diminuiu. Se ela aumentou, como eu disse antes, tem que entrar aplicando para poder diminuir essa população. Agora eu vou falar sobre algumas pragas. A que eu vou falar agora é o bicudo. O bicudo adulto, ele perfura as maçãs do algodão com seu rosto longo e fino para se alimentar do néctar. Já as fêmeas do bicudo, elas vão depositar os seus ovos dentro da maçã e da maçã do algodão, geralmente um ovo por maçã, né? As larvas do bicudo emergem dos ovos e se alimentam da maçã do algodão, causando bastante dano. As larvas vão comer a parte interna da maçã, destruindo as fibras do algodão e reduzindo a qualidade e a quantidade de produção. Como as fêmeas elas podem botar de 100 a 300 ovos, isso vai fazer que cada ovo que ela vai colocar vai ser uma maçã diferente, então vai fazer com que a produtividade diminui e a qualidade também diminui. Se os dois vão diminuir, isso vai afetar o produtor, porque o produtor ele visa o lucro. Com isso ele não vai ter lucro, ele vai diminuir o lucro dele e isso vai ser muito ruim para o produtor. Então ele visa sempre uma boa qualidade e uma produção. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o bicudo. E você, Henrique, me explique, como é que nós podemos controlar as pragas? E como forma de controle, a gente tem 3 tipos: o cultural, o químico e o biológico. O cultural a gente pode dividir em 4 partes, que seria rotação de culturas. A rotação de culturas é o quê? Você tem que visar que a rotação que você for fazer, você tem que ver uma cultura, que é a sua cultura, que a gente está falando que é o algodão, e a que você vai rotacionar, essa cultura não pode ter hospedeiro para essa praga que você não quer que continue tendo. Então, quando você rotacionar com a outra cultura, você tem que ver que se ela vai ter hospedeiros para que aquela praga possa continuar se reproduzindo. Então, isso seria a rotação de culturas. A gente também tem destruição de restos de cultura. A destruição de restos de cultura, após a colheita, ela pode ajudar a reduzir a população de lagartas da maçã, pois elas não terão locais ainda para poder se esconder e se reproduzir. Isso vai fazer com que elas pode diminuir a população delas. Também a gente tem o manejo de irrigação. O manejo de irrigação pode ajudar a reduzir a população de lagartas da maçã, pois elas preferem condições de umidade alta, né? Já o algodão nem tanto. A gente também pode usar variedades resistentes, que seria uma semente do algodão que vai ser resistente àquela praga. Só que a gente tem que ver também que a gente tem que escolher uma semente que não vai ser resistente a poucas pragas, poucas espécies de pragas. A gente tem que escolher uma semente que seja resistente a várias, ou também a pragas que já são comuns naquele local, que é onde você está plantando. Então, tudo tem isso quando você for escolher uma semente que você vai utilizar para produzir. Controle químico. O controle químico tem base nas armadilhas. As armadilhas vão usar feromônios artificiais para atrair as pragas. Com isso, a gente tem um gráfico que mostra quando a gente tem que aplicar. Eu vou explicar um pouquinho também o que seria essa armadilha. As armadilhas a gente vai lá no meio da lavoura e coloca junto com os feromônios que vai atrair essa praga, ela vai entrar lá dentro. A gente pode usar essas armadilhas para criar um gráfico. Com esse gráfico a gente pode saber quando a gente pode aplicar. Que a gente faz assim: de 0 a 5 aparições de pragas, a gente não precisa aplicar ainda. De 5 a 10, não precisa. De 10 para cima a gente precisa. Então ficaria de vai e volta, vai e volta. Você aplica, baixa a aparição de pragas, você deixa de aplicar por um período, aparece mais. E ficaria nisso, aplicando, deixando passar um tempo, aplicando de novo. E com isso a gente tem alguns produtos químicos, que eu vou utilizar alguns produtos químicos que são utilizados para algumas pragas, que eu falei, que seria o bicudo e lagarto da maçã.
A gente tem o Malathion 1000 da FMC, que tem um custo de R$ 67,00 por litro. A gente tem que ele tem um intervalo de 7 dias e é um inseticida de contato e ingestão. Para lagarto das maçãs, a gente tem o Caratezon 250 da Nortox. Ele tem um custo de 2.370 a cada 20 litros. Ele também é um inseticida de contato e ingestão. Ele tem um intervalo de 7 dias e no máximo a gente pode fazer 3 aplicações. A gente também tem o Esperto da UPL, que também pode ser para bicudo e mosca branca. E claro, a gente também tem vários tipos de produtos químicos que podem ser utilizados para outras pragas também, não só esses que podem ser utilizados como que eu citei agora. Isso. Bom, você chegou num ponto bem importante. Como é que nós podemos garantir a segurança desses trabalhadores rurais que aplicam esse tipo de produto? Então, Ariel, é fundamental que os trabalhadores rurais sigam as instruções de uso dos produtos, usem equipamentos de proteção individual e sejam treinados para lidar com esses produtos de forma segura. Por isso, a gente tem algumas leis, a gente tem várias leis para o produtor e para quem vai aplicar esses produtos químicos. É fundamental que os trabalhadores rurais sigam as instruções do uso dos produtos, usem equipamentos de proteção individual e sejam treinados para lidar com esses produtos de forma segura. A gente tem algumas leis e argumentações sobre a aplicação de inseticidas e herbicidas. A gente tem as leis federais, que é o quê? A gente tem alguma que é a Lei de Agrotóxicos, Lei de número 7.802 do ano de 1989, regulamenta a produção e comercialização de uso de agrotóxicos no Brasil. A gente também tem o decreto de número 4.074 do ano de 2002, que regulamenta a lei de agrotóxicos e estabelece normas para a produção, comercialização e uso de agrotóxicos. Regulamentações: registros de agrotóxicos. Os agrotóxicos devem ser registrados junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que forma a sigla MAP, antes de serem comercializados. Classificação de agrotóxicos. Todos os agrotóxicos devem ter uma classificação em diferentes categorias de toxicidade e o que determina as medidas de segurança que devem ser adotadas durante a aplicação. A gente também tem um regulamento que fala sobre o uso de proteção individual, que é o EPI. Os aplicadores devem usar EPI, como luvas, máscaras, jalecos, para poder minimizar o risco de exposição com um produto químico que ele está usando para poder aplicar na lavoura. A gente também tem um intervalo de segurança que deve ser respeitado, um intervalo de segurança entre a aplicação de agrotóxicos e a colheita ou consumo dos produtos agrícolas. O que eu quero dizer quando eu falo isso? O que eu quero dizer é que quando você for colher, você tem que ver se está naquele tempo, se já passou o tempo do agrotóxico. Então você tem que tomar cuidado, porque imagina você está lá colhendo e não pode. Você vai ver depois, não podia ter colhido. Você não vai poder comercializar nem consumir aquilo lá, porque está na lei e você não pode fazer nada contra isso. A gente tem normas de segurança. A norma do regulamento número 31 estabelece normas de segurança para aplicação de agrotóxicos em atividades agrícolas. Norma de segurança para aplicação de agrotóxicos estabelece normas para aplicação segura de agrotóxicos, incluindo a escolha do produto e a preparação da solução, a aplicação e a limpeza dos equipamentos. Importância do cumprimento das leis e regulamentações. O cumprimento das leis e regulamentações sobre a aplicação de inseticidas e herbicidas é fundamental para garantir a segurança dos... Bom, vamos falar sobre os métodos de controle de crescimento. A cultura do algodão, temos o manejo de pragas e doenças, mas também temos os controladores de crescimento, que são fundamentais para a produção do algodão. Agora eu quero que você me fale
quais são os principais métodos de controle de crescimento para a cultura. Olá, boa noite. Bom, métodos de controles. Além do manejo de pragas e doenças, o controle de crescimento é fundamental para a produção do algodão. Quais são os principais métodos de controle de crescimento usados no algodão? Alguns dos principais métodos incluem a regulagem da irrigação e a aplicação de reguladores de crescimento. A poda também é um método. Esses métodos ajudam a controlar a altura da planta, promover a frutificação e melhorar a qualidade do algodão. Bom, nosso podcast chegou ao final e eu espero muito que vocês tenham aprendido sobre o algodão e como ele é produzido. Também quero agradecer ao Pedro, o Henrique e o Daniel por compartilhar seus conhecimentos conosco. Muito obrigado por ter nos convidado para ter participado desse podcast. Foi uma grande honra. É sempre um prazer compartilhar todos os nossos conhecimentos com vocês. E, bom, até a próxima. Bom, pessoal, então é isto. Obrigado por ouvir nosso podcast. Tenham uma boa tarde e até o próximo episódio.